Bom dia! Hoje vamos retornar à nossa aula fazendo a correção do livro da página 24 e finalizar esse semestre. Então ela começa retratando o gênero literário lírico. Tem a poesia retrato. Eu te vejo nesse retrato como te via aos 17 anos. Tinha 39. Luminosamente, como passaste, pai? Como passamos. Há tanto tempo, já que tu partiste, todo um mundo se foi, e vai, e vai. Olho o teu rosto na moldura e penso que tenho hoje idade de ser teu pai. Você tá vendo? Ele tá como se estivesse conversando com o retrato, né? Falando com o pai dele que já partiu há muito tempo e que hoje ele teria idade para ser pai do pai dele. Então aí nós já vimos que temos aí algumas figuras de linguagem que também é bem típica do que nós estamos trabalhando, dos gêneros literários, tá? Na primeira pergunta ele fala: destaque as formas verbais do poema e agrupe-as por tempo e modo. Então, verbo. O que é verbo? É uma ação, um estado da pessoa, né? Então, são os verbos que vocês trabalham com o professor Roberto. Então, no pretérito imperfeito do indicativo, quais verbos nós temos aí, né? Vinha e tinhas. No pretérito perfeito do indicativo, passaste, passamos, partiste, foi. E no presente do indicativo, vejo, há, vai, olho, penso, tenho, infinito e ser. E no infinitivo, eu tenho o verbo ser. Na segunda, podemos dizer que, como no conto Poço de Arejamento ou no poema Carta, o texto de Rui Espinheira apresenta um narrador que relata uma sequência de acontecimentos que evolui com o tempo? Não, ele está contando, ele está conversando com quem? Com o retrato. Então, não há um relato do que está acontecendo, não está contando uma história, tá? O sujeito, o eu lírico, ele exprime o quê? Seus sentimentos provocados através da onde? Da contemplação, de olhar o retrato do pai. Depois, na 3, releia o final do poema. Penso que tenho idade hoje de ser teu pai. Letra A. Podemos dizer que há um paradoxo nessa afirmação? Lembra? Figuras de linguagem. Nós temos duas de oposição. A antítese, aquela que é bem forte, amor e ódio, morte, vida. E o paradoxo que faz aqui é uma oposição suave. Então, a afirmação, essa afirmação aí, que tem o quê? Hoje o filho tem a idade para ser o próprio pai. Mas o texto é um paradoxo apenas aparente, bem suave, né? O filho se refere à idade paralisada do pai, ou seja, o pai dele faleceu naquela época. Então, ele hoje tem a idade de ser o pai dele. Ele quer dizer que o tempo passou tão rápido que alguém com aquela idade poderia já ser seu filho, quando a idade do pai dele morreu. Ó o complemento na questão B. Faça algumas contas e responda aproximadamente qual é a idade do filho. Aqui no poema está falando. O filho tinha 17 anos e o pai tinha 39 anos, tá? Então, 39 menos 17 seriam o quê? 22 anos. Não é isso? Então, se eu somar o 39 mais o 22, aparentemente o filho tem o quê? 61 anos hoje, né? Então, ele teria por volta disso quando escrevia o poema observando o retrato do pai. Logo depois nós temos algumas questões. A questão número 3 vai falar sobre o quê? Sobre a poesia anoitecer.